Convidamos para a primeira palestra a doutora Luciana Leite Pinelli Simões, médica infectologista, mestre em medicina tropical, infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Doenças Tropicais, professora do curso de Medicina da PUC Goiás, professora orientadora da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade do curso de Medicina da PUC Goiás, com a palestra Inserindo a Espiritualidade na Prática Médica. Bom dia, gente. Muito prazer estar aqui. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus e a Associação Médica Espírita que eu possa estar aqui hoje, aprendendo muito mais, com certeza, do que vocês vão aprender comigo. Porque esse momento que a gente é chamado para fazer uma palestra, a gente é o principal beneficiado. Então, a gente tem essa oportunidade de poder aprender um pouco mais sobre o tema que a gente é chamado a falar. Antes de começar um pouquinho, eu queria só fazer uma pequena propaganda do Fraternidade Sem Fronteiras. Quem não conhece ainda, é um grupo, uma equipe aqui brasileira, que faz um trabalho social belíssimo em comunidades muito pobres, muito carentes da África. E esse é um trabalho que a gente conheceu, uma comunidade lá em Moçambique. Tem pessoas entre nós aqui, frequentadoras da AME, que já foram lá, conheceram o trabalho. E eu tive a oportunidade na época do Congresso do Carnaval, de entrar no site, de fazer minha doação lá mensal, e eles me vincularam às crianças. Então, eu e meu marido hoje somos madrinha e padrinho de 2 crianças na África, que agora podem participar de ter educação e ter o alimento no centro comunitário. Acho que vale a pena. Ontem eu recebi o e-mail com essa vinculação das crianças. A gente fica muito feliz de estar participando de um trabalho tão bonito. Então, fica um convite de vocês entrarem no site Fraternidade Sem Fronteiras, conhecerem o trabalho e participarem, se assim decidirem. Bom, eu fui chamada para poder trabalhar um tema chamado Espiritualidade em Ação, inserindo a espiritualidade na prática médica. Quando eu vi esse tema, eu falei, esse negócio é prático. Vai ser um pouco difícil a gente ficar falando de muita teoria. E fiquei tentando pensar como fazer uma abordagem bem prática desse assunto. O que seria esse tema e com o que livro ou que literatura que eu ia me embasar para poder conversar com vocês sobre essa prática da espiritualidade em ambiente ou na prática clínica, né? Não tem como a gente falar de espiritualidade no cuidado do paciente sem lembrar desse livro. Eu fiz esse slide aí, mas a capa do livro é bem parecida com isso. A gente tem uma imagem da Pietà, de Michelangelo, bem na capa, bem sugestivo, bem intencional essa imagem. E o título é esse, Espiritualidade no Cuidado do Paciente. Por quê, como, quando e o quê? E o autor é o Koenig, é um cara que publica muito em espiritualidade e religiosidade na saúde. Eu vou me focar aqui, nesse momento, para falar um pouco do como, sem deixar de falar um pouco do porquê, do quando e do quê. Mas eu imagino que quando alguém me passou esse tema, ele me passou com essa intenção de saber como que o colega médico consegue inserir a espiritualidade na prática. Tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho com esses temas. O porquê, o como, quando e o quê. Falando do Koenig, queria mostrar para vocês que existe muita evidência científica de que religiosidade e espiritualidade influencia na saúde física das pessoas. Esse livro, que é chamado livro de bolso, mas de livro de bolso ele não tem nada, ele é um livro enorme, parece uma Bíblia, tem muito estudo, ele traz para a gente, o Koenig traz para a gente uma coleção de estudos falando de saúde física, e um outro livro dele fala de saúde mental, um compêndio verdadeiramente de espiritualidade e religiosidade. Provando para nós, que trabalhamos na área da saúde, que muitas vezes estamos distanciados dessa questão da religiosidade, até mesmo pela nossa formação, que é muito positivista, que foi feita no ensino tradicional, e a gente acaba tendo um pouco desse distanciamento, a gente não aborda a questão de religiosidade e espiritualidade por uma questão histórica, social, educacional, de políticas de educação médica. Mas, quem quer trabalhar um pouco com isso e se depara com a pergunta, será que isso é real, ou será que isso é metafísico, ou será que isso não existe, ou será que isso é coisa de instrução religiosa, se depara às vezes com alguns estudos, com publicações em número e em qualidade que são extraordinárias. E a gente vê que a coisa realmente acontece.
e a gente se justifica. Realmente, eu acho que eu tenho que trabalhar com isso em alguns momentos da minha prática médica, né? Bom, como que funciona, né? A gente precisa, no momento de cuidado do paciente, no estabelecimento de uma relação médico-paciente, a gente precisa identificar necessidades espirituais. Isso é importante. Nós vamos discutir como fazer isso. Mas é extremamente importante que a gente tenha alguma técnica ou que a gente desenvolva uma habilidade que seja capaz de identificar quais são as necessidades espirituais desse paciente. Vou comentar um pouco sobre essas coisas. Uma vez que eu identifico as necessidades espirituais, o que eu faço? Porque não adianta nada eu saber que o paciente tem uma necessidade, o paciente quer, por exemplo, a visita de um padre para fazer uma extrema-unção e eu não faço nada com isso. Então eu preciso tomar uma conduta adequada a partir da identificação dessa necessidade. Então, eu preciso saber como identificar essas necessidades, preciso ter a habilidade para identificar essas necessidades e preciso, a partir daí, saber o que eu posso fazer. Quais são os meus limites, quais são as barreiras, o que eu posso ir, o que eu posso ver, o que eu tenho que chamar alguém para poder me ajudar. Então, são 2 pontos importantes para a gente poder saber que é o caminho da gente fazer. E quais são as recomendações básicas, né? Então, um profissional de saúde que está fazendo uma avaliação de um paciente, extremamente importante que ele tenha, e a gente sabe disso em relação ao médico-paciente, que ele tenha uma escuta adequada, né? E nesse momento, sempre mostrar respeito, porque às vezes você pode ter uma escuta adequada, mas a sua linguagem não verbal pode dizer que aquilo que ele está dizendo não tem importância para você, ou que aquilo não tem a importância que você ou que ele está dando, e aí ele para de falar, não tem mais o segmento daquilo que ele queria mostrar para você. Então, a gente precisa ter uma escuta adequada. E muitas vezes, é só isso que basta. Muitas vezes é só isso que o paciente precisa, ser ouvido. A gente precisa, uma outra recomendação básica é que a gente faça os encaminhamentos adequados, que a gente atenda, a gente pelo menos tente, dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades, atender essas necessidades espirituais do paciente. Apoiar as crenças do paciente. E é interessante porque algumas crenças precisam ser apoiadas porque existe literatura científica que comprova que aquele tipo de conduta, aquele tipo de comportamento, ele é positivo e ele ajuda ou na qualidade de vida ou na quantidade de vida. A pessoa pode ter uma sobrevida maior dependendo de um comportamento ou outro e a gente precisa incentivar. E existem algumas crenças do paciente ou alguns tipos de enfrentamento que ele faz usando a religião que a gente precisa identificar e que a gente precisa tentar mudar do aspecto negativo para o aspecto positivo. Por exemplo, uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença grave, uma doença crônica, e culpa Deus e se afasta da religião porque eu não merecia isso, porque Deus fez isso comigo, e começa a questionar a religiosidade, começa a questionar a divindade, e isso consegue fazer com que a pessoa fique mais pessimista e o tratamento, a qualidade de vida fique pior. Isso é chamado de coping religioso espiritual ou enfrentamento religioso espiritual negativo. E a gente precisa tentar cambiar para o positivo, né? Então, apoiar as crenças do paciente consideradas como positivas. Uma outra recomendação que é um pouco controversa: rezar para o paciente ou rezar com o paciente. Rezar para o paciente no recesso do nosso lar, obviamente, não há contraindicação alguma, né? Na intimidade do nosso lar, para a gente mesmo não há nenhum problema. Mas aquele momento onde a gente percebe que o paciente está numa crise emocional, fala, peraí, vamos fazer uma prece aqui, vamos rezar junto? Isso é extremamente controverso, porque você tem a sua prática religiosa, você tem a sua religião organizada, você tem os seus dogmas e o paciente tem os dele. E muitas vezes isso não é a mesma coisa. E às vezes nesse momento, às vezes não, né? Na grande parte das vezes, no momento em um consultório, por exemplo, existe uma certa hierarquia e vai haver um certo constrangimento. Se você se propõe, vamos fazer uma prece, ele fica constrangido a dizer que não. E ele se submete, mas muitas vezes não é aquilo que ele desejava, ou não daquela forma, ou às vezes você se posiciona de uma maneira que é contrária àquilo que é da fé dele. Então, o rezar com e para os pacientes tem algumas nuances que a gente precisa tomar cuidado. Normalmente, a recomendação é assim: quando o paciente solicita, quando o paciente pede e quando o paciente lidera essa oração ou lidera essa reza, né, ou esse ritual. Ele pede para você rezar com ele e ele lidera. E a gente fica numa posição de respeito
de escuta e participa dentro daquilo que a gente consegue participar, né? Então, normalmente é isso que a literatura diz, não é achismo. Koenig está dizendo isso em alguns capítulos dos livros dele, tá? E existe também uma possibilidade, quando a gente quer ligar a espiritualidade e religiosidade à nossa prática, de pensar não apenas no individual, mas pensar no coletivo. Não apenas na atenção à saúde das pessoas, mas atenção à saúde das comunidades. Isso está até nas diretrizes curriculares nacionais, agora de 2014, da educação médica. E a gente pode pensar em trabalhar na saúde da comunidade com um vínculo com uma instituição religiosa. Isso é bastante comum, né? Então, fazendo vínculo com uma instituição religiosa, seja uma paróquia, seja um centro espírita, seja uma igreja evangélica, a gente consegue chegar a uma comunidade e trabalhar a saúde dessa comunidade. Então, faz parte também das recomendações de inserção da espiritualidade na prática clínica. Vou fazer um detalhamento de algum desses tópicos. Esse artigo de Gonçalves e Fiore traz para a gente alguns pilares da ação terapêutica. E aqui ele fala da ação terapêutica não apenas para profissionais médicos, qualquer profissional da área da saúde. Então, qualquer momento onde você se propõe a fazer uma ação terapêutica, existem 4 pilares para você conseguir fazer isso. Um dos primeiros é o acolhimento. A pessoa tem que ser acolhida, a pessoa tem que ser contingenciada naquilo que ela está demonstrando, que ela traz de demandas emocionais, físicas, de estresse, de doença, o que for. A partir daí, fazer uma escuta, que seja uma escuta ativa, que seja uma escuta atenciosa, que seja uma escuta que traga as informações importantes para que a gente dê seguimento a esse raciocínio e ao que a gente precisa fazer na sequência. Que a gente consiga fazer um suporte para essa pessoa naquilo que é mais importante para ela naquele momento e fazer os esclarecimentos necessários para que a gente consiga fazer a promoção da saúde, prevenção da saúde, fazer o tratamento, a reabilitação desse paciente. Então, isso é importante quando a gente vai inserir espiritualidade também na prática clínica. Isso aqui não está dizendo só de espiritualidade, isso aqui é uma ação terapêutica, qualquer tipo de consulta ou qualquer tipo de momento onde a gente se propõe a fazer ação terapêutica, seriam esses os 4 pilares, né? Espiritualidade não está longe disso. Bom, e uma vez que você identificar as necessidades espirituais, muitas vezes você precisa tentar atender isso. E às vezes você está com um paciente que está com uma doença crônica ou que está com fora de possibilidades terapêuticas, está em cuidados paliativos, e ele tem uma necessidade. E ele fala, eu queria muito um passe espírita. Será que a senhora não consegue um médium para poder vir aqui? Então isso faz parte. Não, isso não é comigo não. Não vou conversar sobre isso, não é comigo não. Vai chamar assistente social, vai chamar... Não, é com você mesmo. Você pode disparar um mecanismo dentro do hospital ou dentro da clínica onde você trabalha e falar, olha, precisamos aqui da presença de um voluntário espírita para poder fazer um passe espírita nesse paciente. Ou então, é um paciente católico que está ali pedindo, olha, eu preciso de uma extremunção, senão eu não vou para o céu, eu tenho minhas convicções, eu estou morrendo, né? E a gente precisa ter um vínculo. Alguns hospitais aqui de Goiânia já tem o serviço de capelania. A gente aciona o serviço de capelania, a capelania chama o padre, chama o pastor, né? Às vezes, é uma situação onde a gente tem indígenas, ou que a gente tem religiões que são de afrodescendentes, religiões africanas, e a gente precisa ter um ritual dentro do hospital. Aí tem que chamar a CCH e o pessoal da manutenção para aceitar a pagelança com a fumaça que eles fazem, né? Isso já foi um transtorno uma vez no HDT, que tinha um menino que estava, assim, ia mesmo falecer, inclusive faleceu depois, e para a religião dele, se ele não fizesse a pagelança, ia ter um problema para ele lá, espiritual, tal, ele não ia para onde deveria ir. E eu faço parte da CCH, né? E aí aquilo rolou absurdo. A gente, não, peraí, precisa liberar. Aí nós liberamos, a gente assustou com a fumaceira no corredor, porque tinha um risco de explosão, né? Então a gente chamou a manutenção, assim, ó, controla aí para não ter explosão, né? Mas a gente tinha que favorecer esse tipo de ritual, que faz parte da cultura daquela pessoa, que mesmo que seja estranha a gente, que possa parecer absurda para a gente, não é absurda para ele, né? Às vezes a gente trouxe aqui uma mãe de santo do candomblé, que é uma religião ainda muito, muito estigmatizada, a gente não acredita. Mas as religiões da afrodescendentes, a Umbanda, o Candomblé, ainda é muito estigmatizado no nosso meio. As pessoas não dizem que são filhos de santo, não dizem que são do Candomblé, muitas vezes dizem que são espíritas, né? Para escapar um pouco do preconceito que existe. E às vezes precisa, o que ele quer é uma mãe de santo lá, para fazer um ritual lá dentro da enfermaria, para poder recuperar a saúde dele.
E a gente precisa fazer essa demanda, né? Às vezes o que a pessoa precisa é de um momento de leitura. E os nossos hospitais, as nossas clínicas não estão preparadas para isso, né? Às vezes a gente precisa ter uma literatura religiosa à disposição, precisa ter os livros daquelas religiões mais comuns do nosso meio para que a pessoa possa, num momento qualquer, ir naquele local que pode ser uma capela, e uma capela dentro de uma unidade de saúde pode ser um cubículo qualquer, algum lugarzinho que você coloca 2, 3 cadeiras, uma mesinha a título de altar, e aí você consegue ter um ambiente propício para essa pessoa fazer uma reflexão, para essa pessoa fazer uma leitura, para essa pessoa orar como ela quiser, rezar como ela quiser, né? E esses ambientes podem ser adaptados, podem ser pequenos, a gente pode tentar promover isso dentro das nossas unidades. O rezar para e com o paciente, né? Eu já comentei com vocês que isso a gente tem que fazer com certa cautela, com certo cuidado, e normalmente a orientação que existe de literatura, pelo menos a literatura que eu consultei, é que a gente tome os nossos cuidados e que a gente atenda essa solicitação quando ela vem do paciente, uma demanda do paciente solicitando, e muitas vezes eles querem rezar com o seu médico. Parece que isso vai fazer uma diferença no tratamento dele. E se ele faz essa demanda, você fala, então você faz a prece, você faz a oração, você faz a reza. E eu te acompanho aqui, né? Um exemplo aqui de atividade comunitária, quis trazer para vocês, dentro daquele conceito, aquele item que eu tinha trazido, atividades que podem envolver religiosidade e espiritualidade, prática acadêmica, desenvolvimento da educação médica, né? Isso aqui é não deu para ver, mas a paredinha aqui do cantinho de lá é uma parede de uma paróquia. Essa região é na região noroeste, o residencial JK, a PUC de Goiás foi chamada para fazer um trabalho lá pela paróquia. A paróquia chamou, olha, precisamos fazer um trabalho aqui com essa comunidade muito carente e tal. E aí a Liga de Saúde e Espiritualidade foi lá também, junto com todo mundo, né? Tinha gente da biomedicina, tinha gente da escola de circo, tinha gente da medicina fazendo exames de fezes, exames para achar, né, verminose e tal. E tinha a Liga de Saúde e Espiritualidade lá também, para poder conversar com as pessoas, entender a religiosidade local, entender como é que funciona as instituições religiosas do bairro, para tentar compreender essa realidade. Também um trabalho feito pela PUC Goiás na região periférica de Trindade, onde a gente envolveu esse padre redentorista, que faz um trabalho muito bonito lá, e o pessoal da Liga se envolveu também para conhecer e trabalhar a questão de espiritualidade com pessoas que iam fazer o atendimento lá. Ainda dentro dessa inserção da espiritualidade na prática médica, quis trazer essa experiência nossa da PUC, da Liga de Saúde e Espiritualidade, que a gente conheceu um pouquinho do candomblé, e nós somos convidados para ir a um terreiro de candomblé. E aqui a gente tem estudantes de medicina, professores da PUC, não só da medicina, mas da teologia, da engenharia, e nós fomos lá, participamos do terreiro, e também visualizando e percebendo as vulnerabilidades com relação à saúde, os riscos com relação à saúde, para depois fazer uma intervenção que possa ser de promoção à saúde. São formas que a gente tem de inserir espiritualidade na prática. Mas lembra que eu disse para vocês que a gente tem que identificar? A gente tem que identificar a necessidade espiritual. Mas como que a gente identifica a necessidade espiritual? Eu chego lá, qual que é a sua religião? Beleza, e aí? O que eu pergunto depois, né? Quem sabe, quem é da área, quem é estudante de medicina ou quem é médico aqui, a gente sabe, né, que a gente aprende a fazer uma história. A gente não pergunta as coisas aleatoriamente da cabeça da gente. A gente tem um roteiro a seguir, que a gente treina na faculdade para poder fazer esse roteiro. E a gente, dentro desse roteiro, pode inserir, dentro da técnica que nós já sabemos, de anamnese, a gente faz uma série de perguntas, que tem uma ordem lógica, depois a gente faz o exame físico. Então, antes do exame físico, logo no final da anamnese, a gente pode inserir a técnica de fazer uma história espiritual. Dentro dessa história espiritual, eu vou conseguir informações importantes que vai me trazer a demanda espiritual desse paciente. E aí, com base nisso, a gente toma as atitudes e faz os encaminhamentos necessários, né? E por que a gente vai fazer? Para que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai conseguir fazendo a história espiritual? A gente vai conseguir se familiarizar com essas crenças, familiarizar com a fé do paciente, vai perceber como que eles encaram o tratamento sob esse ponto de vista, sob essa lente, que é a lente da religiosidade, da espiritualidade. A gente vai conseguir aprimorar e qualificar ainda mais a relação médico-paciente. Qualquer um que começar a fazer história espiritual aqui vai perceber como que o vínculo se aprimora ainda mais. Quem já tem uma boa relação médico-paciente vai perceber que ainda fica melhor ainda.
entender como que o paciente usa a religião para o enfrentamento da doença. Isso tem muita teoria. É chamado CRE, que é o coping religioso espiritual. Tem positivo e tem negativo. E tem muita teoria. Essa semana eu tive a oportunidade de estar no Congresso Internacional de Ciência da Religião na PUC e teve uma psicóloga colombiana que falou só disso, de coping religioso espiritual. Fantástico o que há de literatura sobre isso. Como que a pessoa enfrenta a doença sob a ótica da religião. Algumas vezes negativo. Na verdade, muitas vezes negativo. E a gente conhecendo isso, a gente pode pegar esse enfrentamento negativo e jogar para o enfrentamento positivo. Porque o enfrentamento negativo ele é tão prejudicial quanto o positivo ele é benéfico. Então a gente precisa fazer essa mudança. Então identificar e entender como é que o paciente está lidando com essa doença sobre a ótica da religião. Isso se a gente perceber que ele é religioso. Porque a gente sempre faz uma abordagem, uma palestra dessa, assim, sempre pensando naquilo que é o nosso mais comum. O nosso povo é muito religioso. Nosso povo tem uma questão multicultural, sim. Né? Então existe aquela pessoa que diz que é católico, mas que gosta muito do centro espírita. Existe aquele que vai em uma e em outra religião. Então existe essa questão multicultural. Mas normalmente nós temos um povo religioso. Se a gente tiver uma pessoa que não é religiosa, isso vai ser identificado na história espiritual e a gente vai ver como que ele lida com isso, sem ser pela ótica da religião, mas muitas vezes pela ótica da espiritualidade, de questões um pouco mais transcendentes ou agnósticas, né? E terceiro, identificar as necessidades espirituais que necessitam de acompanhamento. O que é aquilo que eu vou precisar acompanhar no decorrer das próximas consultas. Então, vamos fazer uma história espiritual. As questões que a gente vai fazer tem que ser breves, a gente tem que lembrar delas, porque a gente tem muita coisa para decorar, né, gente? Fala a verdade. Quem trabalha aqui na prática médica, a gente tem que lembrar de um punhado de coisa. E a nossa técnica de fazer anamnese, a gente já traz ela meio de reflexo medular da faculdade. A gente sabe fazer todas as perguntas direitinho e nós temos que inserir mais algumas questões que a gente pode escolher. Existem várias técnicas aí já publicadas e validadas. A gente vai escolher aquela que a gente mais gosta. E a partir daí, a gente tem que memorizar e tem que começar a aplicar, né? Então tem que ser um questionamento breve, porque a gente tem muitas outras coisas para perguntar. A gente tem que ser fácil de memorizar esse questionamento. Essa técnica que a gente utiliza, ela tem que ser capaz de me dar o resultado que eu quero. Eu preciso conhecer esse paciente, eu preciso ver como que ele enfrenta a doença, eu preciso entender como é que é a fé dele e tal. Então tem que dar conteúdo de volta. E eu tenho que focar nas crenças do paciente, porque nesse momento as minhas crenças não importam. O que importa é a crença do paciente. Eu preciso conhecer esse paciente. Então, o foco desse questionamento tem que ser a crença do paciente. Teve uma publicação em 2001 pela Nanda Rajah que fez estabeleceu uma técnica para fazer história espiritual. E essa publicação é interessante, e eu gosto, e é a que eu faço, que é a técnica HOPE. HOPE de esperança em inglês. Ficou fácil de memorizar, né? Então, dentro dessa técnica, e a gente vai inserir isso dentro da história, a gente tem... O H é de hope mesmo, é de você lembrar a palavra esperança. Então a gente pergunta para o paciente, quais são suas fontes de esperança? Quais são suas fontes de conforto? O que te dá significado? O que te traz essa questão de conexão com o alto, né? Com o amor? O que é importante para você? Uma segunda pergunta tem a ver com O, de organizada, religião organizada. É a hora que você pergunta qual que é a religião do paciente. Você tem uma religião? Né? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou judeu, eu sou do candomblé, eu sou filho de santo e tal. É a hora de você perguntar como é que funciona essa questão da religião. O P é de uma espiritualidade pessoal. Então, existe o que você faz na sua intimidade, o que é fora dessa questão da religião organizada, né? O que é fora do ritual. Você vai na missa, beleza, mas você faz alguma coisa em casa? Você tem um momento em que você para de manhã cedo ou no final da noite, você reza em casa? Como é que é isso? Essas práticas pessoais, essa espiritualidade pessoal. E por fim o E. Quais são os efeitos dessa religiosidade do paciente ou da espiritualidade na sua saúde, na promoção da sua saúde? E se for um paciente em cuidados paliativos ou fora de possibilidade terapêutica, alguém que está morrendo, a gente pergunta questões relacionadas ao fim de vida. Né? Aí o método mnemônico é para o E, né, de End Life. Então a gente pergunta, olha, como é que você gostaria de passar esses últimos dias, as últimas semanas? O que é mais importante para você? Né? Isso... o pessoal dos cuidados paliativos, Ana Cláudia Arantes, fala maravilhosamente bem, a gente viu no Mednesc, né? Ela comentou muito sobre essas questões. Existem outras técnicas, técnica HOPE é uma. Existe outra técnica, essa publicação foi feita no ano 2000 e fez uma proposta de um questionário chamado questionário, que a gente chama de questionário FICA,
para facilitar também o método mnemônico. O F seria para a gente investigar questões relacionadas à crença. O I seria para a gente investigar a importância ou a influência dessa religiosidade e espiritualidade. O C seria para falar sobre comunidade, né? Então, é a pergunta de se você faz parte de uma comunidade religiosa, qual é a sua religião, como que essa comunidade te dá suporte, como que isso te ajuda ou como isso te atrapalha. E quais são as ações no tratamento? Seria o R do Hope, né? Quais seriam quais os efeitos? Aqui, quais são as ações no tratamento? O que poderia ser de restrição ou de problemas? Por exemplo, a pessoa pode dizer, olha, eu sou testemunho de Jeová, eu não posso tomar sangue. Então, nessa hora, acaba saindo essa informação, né? Que quais são os efeitos no tratamento da pessoa. Olha, infelizmente, minha religião não permite tomar vacina. Não posso tomar vacina porque minha religião não permite. Então, são momentos em que você pode descobrir quais são os efeitos dessa religiosidade na saúde da pessoa. Não vou discutir aqui o que fazer com essas informações, não. E quando? Que hora que a gente vai aplicar esse questionário? A sugestão do Koenig é que seja ao final, logo depois da história social. Nós aqui chamamos, quem aprendeu com o livro do Selmo Celano Porto, a gente chama de condições socioeconômicas. Depois de hábitos de vida, tem condições socioeconômicas, aí a gente seria a história espiritual. Essa é a sugestão dele. Agora, em quais momentos? Quando que eu vou chegar e perguntar, né? Quais são suas fontes de esperança, o que dá significado, tal, qual que é a sua religião, tal. Imagina uma pessoa que chega a sofrer um trauma. Né? Por exemplo, meu marido ano passado sofreu um trauma, né? Cortou a mão assim, ficou hoje uma cicatriz super sexy, mas tá lá, cortou o tendão, tal, aquele sangueiro para lá, sujou a casa, sujou o carro, tudo. Aí chegou correndo no hospital. Aí imagina o cara fazendo a sutura e perguntando assim, quais são suas fontes de esperança, quais são, né? O que te dá significado na vida, qual é a sua religião? Né? O que, sua religião te ajuda, né? Doutor, é grave. Imagina uma mulher, né, que vai dar à luz, né, chega lá em trabalho de parto, períodos possíveis, chega, né, assim, não, respira, faz força, me diz uma coisa, quais são suas fontes de esperança, quais são não tá pegando, né? Então, existem alguns momentos que o quando não está adequado. Então, você precisa ter vínculo com esse paciente. Então, em alguma situação onde você vai acompanhar esse paciente, onde você tem uma utilidade para poder trabalhar essa questão de religiosidade e espiritualidade, né? Então, existe uma sugestão na avaliação de um novo paciente. Então, estou recebendo um paciente, um colega pega e me manda um paciente, e aí eu vou acompanhar esse paciente por algum longo tempo. Vamos supor que alguém me manda um paciente que tenha hepatite ou que tenha HIV. Eu sou infectologista, por isso que eu uso as doenças infecciosas. Então, vem lá um paciente com hepatite. Eu sei que eu vou acompanhar ele por longo tempo. Vou admitir o paciente, vou fazer a história completa, a inicial, é que a gente pergunta todas as coisas, vou lá e pergunto quais são as suas fontes de esperança, qual a sua religião, tá de boa, né? Não há problema. Se vai fazer uma admissão hospitalar, estou fazendo admissão, fiz a IH, tal, não sei o que, está internando para fazer um tratamento, estou fazendo todas as perguntas que eu preciso fazer e insere também as perguntas de religiosidade, não fica tão assustador. E nas consultas de retorno, porque às vezes numa consulta inicial você tem que resolver um problema inicial, que você não faz aquela consulta prolongada com todas as informações, mas você pode inserir numa consulta de retorno complementação daquela história que ainda não ficou feita, né? Então, essas são algumas dicas. Espiritualidade em ação. Falei para vocês que quando eu pensei nisso, eu pensei em alguma coisa muito prática, né? Então, nós vamos seguir uma coisa bem prática. No hospital às vezes não combina. Estou chegando aqui para poder atender meus pacientes e a gente não pode atender com a dor, porque CCH briga, né? É SUS. É SUS. Ok. Seu João Bosco de Almeida. Aqui, doutora. Por favor. Vamos entrar, seu João. Como vai, seu João? Tudo bom? Bom dia, doutora. E vamos entrar, seu João. Senta aqui. E aí, seu João, como vai? Ai, doutora, tô bem, tô bom. Tá melhor?
Tô melhor, né? Tô mais conformado. Seu João, olha, eu sei que é difícil, todos nós sabemos que é difícil, mas a gente ainda tem muito a conversar, a gente tem muita coisa para poder falar, muita coisa para ajudar o senhor. Tenha calma, tá bom? Tá bom, doutora. Seu João, hoje a gente tem um pouco mais de tempo, a consulta é um pouco mais prolongada. Eu queria conversar com o senhor e completar a história do senhor, pode ser? Claro, doutora, pode sim. Ok. Seu João, o senhor tem então 38 anos, né? Sim. Solteiro, nasceu, mora em Morrinhos e é vendedor, é isso, né? É vendedor de autopeça. Ok. O senhor veio encaminhado para a gente do pneumologista, né, alguns dias. O senhor fez o diagnóstico, esse pneumologista fez o diagnóstico de tuberculose no senhor. E aqui nós descobrimos que o senhor tem o vírus HIV. E já está em uso de medicamento para tuberculose, já está apresentando melhora muito boa. O senhor tinha os sintomas de febre, né, sudorese, uma perda de peso, tinha tosse, catarreira, falta de ar, era isso? Era, sim. Ok, já está melhor, né? Tá. Ok. Preciso saber alguns antecedentes do senhor. O senhor nasceu de parto normal ou cesárea? Acho que foi normal, doutora. No hospital ou em casa? Já fui no hospital. Ok. O desenvolvimento do senhor foi normal na infância? Sim, falou e andou na época certa? Aí que eu lembro, sim. O senhor lembra? Tá. Tomou as vacinas obrigatórias? O cartão está em dia? A mãe cuidava da gente, levava lá. Eu acho que eu, de vez em quando doía, tomava umas injeções, acho que era vacina, sim. Ok. Teve doença da infância, tipo catapora, cachumba, rubéola? Não, tive não, doutora. Algum acidente, alguma cirurgia? Não, só uma na mão. Ok. Mas teve que tomar transfusão, não? Não. Ok. Teve alergia a algum medicamento? Não, nunca tive, doutora, nunca tive. Ok. Algum doente na família? Tem alguém tossindo em casa? Não, só eu mesmo que tive esse negócio. Ok. Seu João, o senhor bebe? Doutora, eu bebo cerveja, né? Bebe muito ou pouco? Depende, né? No final do mês recebe salário, né? Aí bebo mais um pouco, bebo muito. Tá. Chega a pegar uns porros de vez em quando, ficar desacordado? Não? Não, nunca lembrei, não lembro disso não, mas mas bebo muito às vezes, viu, doutora? Certo. O senhor fuma? Não, já fumei. Já fumou? Já. O senhor tá falando de cigarro ou de maconha? De cigarro. Dos dois, né? Assim, mas não mexo com isso mais não, viu, doutora? Sim, fumei, né, um cigarrinho. Baseado? Já usou algum tipo de outra droga, tipo crack, cocaína, êxtase, LSD? Não, doutor, não mexo com isso não, nunca mexi com isso não. Não precisou fazer transfusão de sangue não, né? Também não. Fez alguma viagem recente, no último ano? Foi para algum lugar? Eu fui para São Paulo pela primeira vez de avião, tá barato, né? Agora tá caro, não tem jeito mais. Nem para ninguém. O senhor faz sexo só com mulher, só com homem ou com homem e com mulher? Não, doutor, não, quer dizer, só com mulher, doutor, que isso? Ok. Quantas namoradas de cama o senhor já teve no último ano? No último ano? Namorada de relação. Mais de 5, menos de 5? Mais de 10, menos de 10? Umas 10. Usa sempre preservativo, camisinha? Camisinha uso sim, doutor. Ok. O senhor mora com quem? Eu moro com a minha mãe, ela é separada do meu pai, aí eu moro com ela, que ela é sozinha, né? Só nós dois. E tá bem de saúde? Tá bem, minha mãe tá boa. Tem algum irmão? Tem 2 irmãos, mas eles são casados, tem a casa deles. Então estão saudáveis também? Estão tudo saudável, graças a Deus. Certo. Sua casa tem água encanada, tem esgoto, tem coleta de lixo? Tem sim, doutora. Seu João, quais são suas fontes de esperança, suas fontes de conforto, suas fontes de paz? Em que o senhor se apega assim, nos momentos difíceis da vida? Não sei, doutor. Eu costumava ir num culto na igreja, mas depois me afastei. No final de semana eu até me encontrei com o povo da igreja, até deu vontade de voltar. O senhor faz parte de um grupo religioso? O senhor tem uma religião? Não, eu era evangélico, mas andei desviado. Aí o pastor até disse, né? Se quiser voltar para a igreja, ele até abençoa e vai orar por mim. Eles vão te ajudar, então? Sempre ajuda, né? Ele sempre ajuda as ovelhas desgarradas. E por que o senhor diz que é uma ovelha desgarrada? Doutora, porque
andei desviado de Deus, né? Muita mulher, muita cachaça, deixei de ir na igreja, né? E o senhor acha que eles podem ajudar o senhor? Eles sempre ajudam, né? Dão força, ora pra gente, tem uns grupos lá na igreja, né? Aí a gente fica junto e acaba não fazendo bobagem, né? E tem alguma coisa que pode ser ruim? Na igreja? Não, de jeito nenhum. Tem alguma crença, uma fé, alguma prática que é independente dessa sua religião lá na igreja? Tem alguma coisa que o senhor gosta de fazer que é independente da religião, da igreja onde o senhor vai? Doutora, tem um terreiro que às vezes é um terreiro perto de uma casa de uma tia minha, é longe, né? Porque diz que centro bom é centro longe. Então, eu gosto de ir lá falar com o preto velho, de vez em quando eu sinto bem, sabe como é que é? Ótimo. E me conta uma coisa, seu João, com o diagnóstico de HIV, como que esse diagnóstico, como que ficar doente afetou o senhor no sentido de fazer as coisas espirituais ou religiosas? Doutor, eu acho que agora tem que ficar mais perto de Deus, né? Mais próximo dele, né? Fez muito pensar sobre Deus, essa doença, né? Tem algo que eu possa fazer para ajudar o senhor na sua fé, na sua crença? Tem alguma coisa que eu deva saber, algum tratamento, alguma restrição que pode ser um problema para o seu tratamento? Alguma coisa que eu preciso saber? Não sei, doutor. Estou pensando, tem outra igreja aí que não é que eu participava, não, é outra, de um amigo meu. Ele disse que tem um pastor lá que fazer parte da igreja é fazer parte e eles curam qualquer doença. Só que a gente tem que largar de tomar os remédios dos médicos. O que a senhora acha disso? Bom, seu João, eu acho que a fé pode curar, sim. Eu acredito nisso. A ciência também acha. Existe comprovação científica de que a fé pode curar. Mas eu também acho que existem os enviados de Deus. Eu acho que Deus age por meio da gente. Ele coloca as pessoas para ajudar outras pessoas. Então eu acho que esses enviados podem transmitir a inteligência de Deus para essas pessoas que vão fazer o medicamento. Aquele médico, por exemplo, que cuidou da tuberculose do senhor, que mandou o senhor para mim, ele é um cara abençoado. E aquele remédio que ele te passou, um remédio abençoado por Deus, que veio para tratar e passar a vida de tantas pessoas, não é? Então, os remédios que a gente vai passar para o senhor, esse hospital, as pessoas que estão aqui trabalhando, podem ser todos encarados como enviados de Deus de uma forma. A gente não precisa testar a Deus dizendo que Ele precisa curar a gente sem que a gente tome remédio. A gente pode usar os instrumentos que Ele manda, né? A gente não precisa testar a Deus. Deus é que precisa que a gente confie nele, né? A gente precisa confiar em Deus. Confia no pessoal da sua igreja que você está indo, confia nesse hospital, confia no remédio que eu vou te passar, que eu acho que assim a gente caminha bem. Tá bom, doutora. Obrigado. Eu até que vinha pensando nesses assuntos desse meu amigo da igreja, mas não dava dando muita importância, mas quando a sua pergunta, eu sei porque é importante, né? Porque vocês médicos sabem tanta coisa importante para perguntar sobre isso deve ser importante. Eu tenho que, acho que, mudar minha vida mesmo. Eu vou procurar ajuda, viu, doutora? Eu vou procurar. Isso mesmo. Deus te abençoe, viu? Amém, doutora. Agora eu vou passar o remedinho aqui pro senhor, né? O senhor sabe tomar esse remedinho direitinho, sabe? Você é aqueles mesmo, né? Com água? Isso, com água. O senhor toma em jejum pela manhã, viu? Certo. Tá aqui a receitinha. O senhor pode passar lá naquela farmácia, aquela farmácia onde tá o pessoal esperando ali, ó, sentadinho. Tá todo mundo ali esperando para pegar o remédio lá, ó. Tá bom. Pode ir lá pegar. Obrigado, doutor. Por nada, te vejo mês que vem, viu? Obrigado. Ai, começar o trabalho aqui, vamos ver. Doutora Luciana? Seu João! Doutora Luciana! Senhor! Bom dia, doutora Luciana. Só desculpa, eu sei que não tem consulta marcado, só deve ter muito paciente para atender. Não, mas eu sempre alegria Mas do eu senhor. vim aqui e queria conversar um pouquinho com a senhora. Mas vamos sentar rapidamente. Obrigado, Nós estamos com o tempo meio esgotado ali, mas a gente pode conversar aqui. Ô, doutora Luciana, assim, eu queria vir aqui desse jeito, mas assim, eu fui convertido, sabe? Coisa boa. Aceitei Jesus de vez na minha vida, viu? Depois daquela conversa com a senhora. E aí eu vim cá para poder pedir um negócio para a senhora. Eu queria orar para a senhora. Pode orar para a senhora e a senhora orar para mim também junto, doutora Luciana? Claro. Só me dá as mãos, por favor. Claro. Ai, meu Deus. Que coisa boa, doutora.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós te invocamos, meu Pai. O Senhor me abençoou com HIV, Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque eu olhei para as estrelas e vi o Senhor quando o Senhor me deu HIV, Senhor. E eu vi o poder do Senhor me transformou naquela hora, Senhor. E eu voltei para o seu rebanho, Senhor. E eu te invoco aqui, Senhor, para também abençoar minha médica, Senhora. Aleluia. Aleluia. Que seja abençoado esse hospital e essas mãos. Abençoa, Senhor. Aleluia. Que os remédios que saírem dessa caneta, Senhor, seja abençoado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo HIV que me tirou da cachaça e das mulheres e me deu a chance de viver com o Senhor o novo, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, que hoje sou monitor de jovem, posso ajudar a sair do mundo do demônio. Senhor, aleluia. 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 O Senhor que deu luz aos cegos, o Senhor que deu saúde aos leprosos, que transformou a água em vinho, Senhor, transforma o sangue do meu corpo, que seja contigo, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Que essa médica seja iluminada, Senhor, que as suas bênçãos passem ela, abençoando a todos da família dela, aleluia, Senhor. Eu invoco, Senhor, seu nome para ajudar esse povo que está aqui, abençoa ele, Senhor. Eles são tudo espírita, mas são gente boa, Senhor. Abençoa ele e que essa jornada seja de luz, Senhor. Aleluia, irmão. Aleluia. Que todo mundo que estiver saia daqui animado para ser uma pessoa melhor, Senhor. Aleluia. Aleluia. E que todos os médicos que estejam aqui comecem a fazer a história espiritual dos seus pacientes e que ajude seus pacientes a encontrar Jesus como encontrei, Senhor. Aleluia, irmão. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia para a doutora Luciana. Finalizando então, gente. Gente, eu quero agradecer o Fábio Simões, que é o engenheiro da AME e não por acaso meu marido, e que me ajudou nessa empreitada. Só para finalizar, meu tempo já esgotou, mas eu queria dar o exemplo para vocês, que uma história, o primeiro momento que vocês viram foi a história, nós passamos por vários pontos da história para mostrar para os estudantes que estão aqui, para os médicos que estão aqui, a nossa rotina normal, e que a gente chega ao final com a história espiritual sem nenhum creche, sem nenhum momento assim, vou perguntar sobre sua religião agora. Não, é natural. Isso vai tranquilamente. Assim como a gente faz uma história sexual naturalmente, a gente também faz a história espiritual naturalmente. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês foi esse momento baseado em fatos reais. Essa situação foi um pouco que eu vivi. Logo que eu me formei, eu tive essa situação, uma grata surpresa. E eu achei interessante trazer porque foi uma situação de uma religião diferente da minha religião pessoal. É uma religião diferente da maioria das pessoas que devem estar aqui na audiência, creio que a maioria aqui deve ser espírita. Estávamos diante de uma pessoa que é evangélica, do grupo pentecostal, e isso traz para a gente algum constrangimento ou não no momento em que ele pede uma prece. Então, naquele momento, eu coloquei aquele slide para vocês, que a gente escuta com respeito, independente da nossa religião, é a religião dele. Então, sem nenhuma mensagem enviesada, eu queria dizer que, independente da religião do paciente, a gente pode ter uma atitude de respeito e trabalhar adequadamente. E uma frase que eu queria encerrar, a frase da doutora Marlene Nobre, que eu adoro essa frase, eu acho que o médico tem que ter verdadeiro ecumenismo, respeitando crenças e descrenças dos seus pacientes. E isso é extremamente importante. O que eu trabalhei aqui foram as crenças, né? Mas respeitar as descrenças também é muito importante, para que a gente possa assisti-los da maneira mais ampla e integral possível. Muito obrigada.